Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então abordar uma questão aí que caiu de notação científica na prova da UFRGS, certo? Nessa questão aqui, vamos considerar o seguinte. Vamos lá, vamos ler o texto e ver os pontos de observação. Considere que um corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos, certo? Por milímetro cúbico, certo? Milímetro cúbico de sangue. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa é... E temos aqui, no caso, as respostas. Vocês dão uma pausa aí no vídeo, tenta responder a questão e depois volta aí, beleza? Vamos supor aqui, né, que a gente tenha uma determinada pessoa aqui. E essa pessoa tem, no caso, 5,5 litros de sangue, certo? De sangue, vou colocar aqui. E temos, no caso, 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Primeira coisa que a gente tem que observar é que nós temos unidades diferentes aqui. Que aqui nós estamos em litros e aqui nós estamos em milímetros cúbicos. Então, nós temos que deixar esses dois valores iguais, certo? Milímetros cúbicos igual a litro. Esse é o objetivo inicial. E depois, com base nos dados, a gente vamos afirmar, né? Vamos afirmar com a resposta que o número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa é. O objetivo inicial aqui é nós termos, depois de ter essa ideia aqui, é nós fazermos algumas conversões. Primeiramente, é transformar litro em milímetros cúbicos e milhões em números normais, certo? Em números visíveis. O que é que acontece? Um litro no caso, 1 litro, ele equivale, no caso, a 10 elevado à sexta milímetros cúbicos, certo? Esse é um fato. E 1 milhão, ele equivale a 10 elevado à sexta, certo? Nós temos que ter essas duas observações em mente. Por quê? Porque a gente vamos fazer uma proporção referente a isso. Como assim? Vamos fazer o seguinte. Nós temos que 1 milímetro cúbico, ele é proporcional a 5 milhões de glóbulos vermelhos. Isso aqui, no caso, é uma proporção. E nós temos, no caso, que 5,5 litros de sangue, que é o total de sangue no corpo, nós teremos quantos glóbulos vermelhos? 5,5 litros. Nós temos quantos glóbulos vermelhos? Vamos chamar aqui de X, certo? Fazendo, então, meio pelos extremos, a gente teremos o seguinte: 1 milímetro cúbico vezes X é igual a 5,5 litros vezes 5 milhões. Eu não vou representar aqui o restante do texto, porque senão vai ficar muito longo, certo? E mais difícil de trabalhar. No final, eu colocarei o restante desse texto, certo? De glóbulos vermelhos, certo? Ao final da resposta eu colocarei ela. Mas isso aqui não vai interferir em nada na resposta. Se vocês observarem, as unidades aqui estão diferentes.
aqui nós temos milímetros cúbicos e aqui nós temos litros. Mas a gente determinou aqui quanto equivale cada. Então, o que é que a gente vamos fazer? O 1 milímetro cúbico que está desse lado multiplicando, ao passarmos para o outro lado dividindo, certo? Teremos o seguinte: x no caso será igual a 5,5 litros vezes 5 milhões. Tudo isso aqui, ó, dividido no caso por 1 milímetro cúbico, certo? Tudo isso aqui dividido. Vamos então fazer a substituição. Você que vai escolher se você quer incluir o 10 elevado à sexta ou, no caso, a proporção ao contrário. O que é que acontece? Se nós incluirmos, vamos multiplicar aqui, vamos multiplicar esse termo por 10 elevado à sexta milímetros cúbicos, 10 elevado à sexta milímetros cúbicos, tudo isso aqui dividido por 1 litro. Eu fiz alguma alteração, alguma modificação na resposta? Não, porque eu estou apenas... É como se a gente estivesse aqui dividindo 1 por 1. Por quê? Porque no caso é a mesma coisa. 10 à sexta em milímetros cúbicos dividido por 1 litro. É a mesma proporção, certo? A diferença aí é que ao invés de nós estar trabalhando com um valor unitário, nós estamos trabalhando com medidas, certo? Mas é a mesma coisa de eu representar dessa forma. E se eu colocar aqui, ó, no caso, vou colocar aqui até de verde, certo? Para diferenciar. Se eu colocar aqui multiplicando também esse termo aqui, ó, 10 elevado à sexta por milhões, certo? Por que é que eu coloquei milhões? Para ficar igual, mas é milhão, certo? Porque no caso nós estamos representando o valor unitário, mas apenas para ficar os dois termos iguais. Mas é a mesma coisa, certo? Agora o que é que a gente vamos fazer? Vamos verificar e cortar termos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vamos cortar é o seguinte: milímetros com milímetros. Beleza, né? Agora, litros com litros, certo? E milhões com milhões. Ficamos agora somente com os glóbulos vermelhos. Então, x vai ser igual a 5,5 vezes 5 vezes 10 elevado à sexta vezes 10 elevado à sexta glóbulos vermelhos. Logo então, x vai ser igual ao quê? X vai ser igual a 5,5 vezes 5 vai totalizar igual a 27,5 vezes 10 elevado a 6. Como nós temos duas potências, né? Conserva a base, já que as potências são iguais, e somaremos os expoentes. 6 mais 6. Ficou igual, então, a 27,5 vezes 10 elevado a 12. Agora, o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que este número aqui em questão, ele não está em notação científica. Então, precisamos transformar ele em notação científica. Por quê? Porque 1 tem que estar menor do que 10, porque, no caso, o valor de A ele tem que estar menor do que 10 e maior ou igual que 1. Com isso, então, verificamos o quê? Que precisamos andar uma casa com a vírgula, né? Andar uma casinha aqui com a vírgula. Com isso, acrescentar um termo no expoente. Logo, então, ficará x igual a 2,75 vezes 10 elevado a 13 glóbulos vermelhos. Logo, então, a resposta da questão será a letra E, certo?
Essa questão é uma questão aqui, no caso, que já envolve uma certa contextualidade, certo? Ou uma observação. E assim, requer também um pouco de conhecimento básico, de transformar milímetros cúbicos para litro, requer esse conhecimento fundamental aí de física, certo? Ou de conversão de unidades, para que a gente consiga determinar a notação científica nessa questão, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos exercícios.